Após a proclamação da República em 1889, o Brasil foi governado por oligarquias procedentes da política do café com leite, acordo que geralmente elegiam representantes de São Paulo, de Minas Gerais, centrados nos setores agrícolas e pecuários. A política era movida por eleições fraudulentas, batizadas de voto do cabresto, onde trabalhadores coagidos votavam por indicação de seus patrões. Ao perder as eleições para o paulista Júlio Prestes, Getúlio Vargas e jovens tenentes inconformados com a derrota organizam a Revolução de 1930, depondo o então presidente Washington Luiz, impedindo a posse de seu sucessor Júlio Prestes e levando ao poder Getúlio Vargas, que assumiu o governo provisório, marcando o fim da República Velha no Brasil. Quando veio a Revolução Constitucionalista de 32, eu tinha menos de 2 anos. Então, tudo que eu me lembro, que tenho na minha cabeça, foi contado pela minha irmã mais velha, que era pequena ainda, mas se lembrava de algumas coisas. São Paulo havia sido a aristocracia mais perseguida pelo Getúlio Vargas, mais prejudicada com a Revolução de 30. E o Getúlio Vargas havia ficado como ditador. E o povo paulista começou a reclamar uma constituinte. Várias pessoas que tinham sofrido também injustiças e tudo, se juntaram para reclamar essa constituinte, entre elas o meu pai. São Paulo, que sofria com a quebra da Bolsa de Valores de Nova York de 1929, que afetou a exportação do café, sua principal economia, enfrentou mais desafios com os desmandos do tenente João Alberto, nomeado por Getúlio Vargas, que instaurou um governo ditatorial, desconsiderando a Constituição de 1891 e impedindo a formação de uma Assembleia Nacional Constituinte. O povo paulista, inconformado, realizou inúmeras manifestações contra o governo de Vargas, e em uma delas, no dia 23 de maio de 1932, foram assassinados por militares getulistas os estudantes paulistas Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo, criando assim um estopim para a Revolução Constitucionalista de 32. Quando houve a Revolução, veio uma propaganda para ajudar a Revolução, que era assim: dê ouro para o bem de São Paulo. E nessa hora, muitos homens deram as suas alianças, muitas pessoas. Só que a minha mãe não quis se desfazer da aliança. Papai deu a dele, mas mamãe não. Então, para ajudar, mamãe deu as medalhinhas de ouro que a gente tinha, correntinha. Em 9 de julho de 1932, eclode a Revolução Constitucionalista de São Paulo. As tropas paulistas, formadas por militares, estudantes, indígenas, negros e homens do campo, a maioria sem experiência de combate, lutaram contra o poderoso governo de Getúlio Vargas. Contando apenas com o fraco apoio militar do estado do Mato Grosso, São Paulo foi atacado impiedosamente por terra, água e ar, traído por seus ex-aliados de Minas Gerais e do Rio Grande do Sul, apoiados por Vargas.
A copa da nossa casa era o ponto de encontro. Então se ligava o rádio, que era uma caixa enorme, e o fio terra era ligado na pia da copa, né? E as mulheres da casa, mamãe e umas pessoas que estavam hospedadas lá, ficavam tricotando cachecóis e outras coisas para proteger os soldados do frio, porque a Revolução começou em julho, que é um mês muito frio em São Paulo. Com a intenção de expandir a Revolução Constitucionalista no Brasil, Alderico Pompo de Oliveira, autoproclamado coronel a mando do general Bertoldo Klinger, viajou para o norte brasileiro, anunciando falsamente vitórias em São Paulo, para dessa forma conseguir na cidade de Óbidos, no Pará, apoio de civis e militares, que saquearam do forte de Santo Antônio dos Pauxis canhões Krupp 75mm e fuzis, embarcados com combatentes nos navios Jaguaribe e Andirá, sequestrados no Estreito de Óbidos, para em seguida, subindo o rio Amazonas, renderem as cidades de Juriti, no Pará, Parintins, no Amazonas, e com o mesmo propósito, partirem com destino à cidade de Itacoatiara. Chegaram de barco, isso eu sei. Eles mataram um que estava em frente à drogaria, que era até um tio meu, segundo grau, mas ele estava lá, ele foi morto lá. Eles matavam assim, era gente correndo, era gente... Eu sei que a mamãe contava que ela saiu de Parintins, que não queriam ficar. A cidade toda foi difícil. Invadiram Parintins. Agora, porque eu não sei. Assim, que tinha que entregar o que tinha. Tinha, isso teve. Nessa parte, minha mãe tinha um pavor. Eles entravam e que tinha levava. A minha mãe me disse que nessa época também, qualquer coisa era que dava um tiro nas ruas. Assim, sem ninguém, sabe? Eu acho que para medo também é medo também. Esse meu tio, Raimundo Almada, que era vereador, eles levaram ele para abrir a prefeitura, entraram na prefeitura, puxavam as coisas todinho que tinha, queriam ver, e ele lá, a mãe dele chorava, calma. Aí ele, tudo que pediam, ele abria a mão, e o pessoal que estava assim, fora da cidade, eles iam comprar as coisas para poder levar para onde estavam, reuniam, era todo mundo vendido em casas assim, não queriam saber quem era, o povo queria saber de estar fora de Parintins, mas ficavam assim, porque fui para o Macurani, para o Aninga, para todas esses interiores próximos da cidade, eles ficavam, atravessavam de canoa para ir lá para comprarem querosene, para acender as lâmpadas, que diziam, lá vem eles, apagavam todinho para ficar tudo no escuro, porque eles estavam invadindo as casas. Foi muito difícil. Mas Parintins tem uma história imensa para contar. Pompo de Oliveira telegrafou para Valdemar Pedrosa, interventor do Amazonas, anunciando que também tomaria a cidade de Manaus. Pedrosa enviou uma frota de navios mercantes fortemente armada, formada pelas embarcações Rio Curuçá, Rio Jamari, Rio Aripuanã, a lancha Íris, o vapor Ingá e o navio Baimpendi, para enfrentar os revoltosos constitucionalistas em Itacoatiara. A frota parte de Manaus no dia 22 de agosto, comandada pelo capitão de fragata Alberto Lemos Bastos e combatentes do 27BC de Manaus. O rádio de comunicação naquela época, pelo menos aqui em Itacoatiara, era difícil. Não tinha a comunicação que existia, era telégrafo, era através do telégrafo.
Não era o telegrama, assim como veio depois. Era telégrafo mesmo. Eu conheci o cidadão que era o telégrafo, o seu Dede Menezes. Ele pegava assim, tipo uma cigarra, tim, 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 tim. Ele ali interpretava as palavras. Que eles vinham subindo, o navio vinha subindo de lá, aquele pessoal estava flechando tartaruga, aquele monte de gente flechando tartaruga. Aí eles, cá, vem aqui, nós queremos dar um presente para vocês aqui. Aí o caboclo tu já viu, né? Quando fala em dar alguma coisa, ele vai para cima. Aí subia, sobe no navio aí, subia. Quando subia, ele pegava a arma, tá aqui, essa aqui é tua, e essa é tua, e essa é tua. Vambora, que não é pra guerra. Aí o caboclo fizeram muito isso em beirada de rio, aí o caboclo falava, agora tu tá na guerra. Na manhã do dia 24 de agosto de 1932, os revoltosos constitucionalistas chegaram em Itacoatiara, comandados por Pombo de Oliveira e Arquimedes Lalor. E, para intimidar a população local, dispararam tiros de canhão. Minha idade é 70 anos que eu moro aqui nessa beira de rio. Certo. E a informação que eu tive dos pais que eles passaram foi um malucão que entendeu lá no Pará que no Amazonas não tinha que existir. Tudo tinha que separar. Aí passaram e chegaram até aqui. Quando chegaram aqui, ficaram escondidos ali, atrás daquela ilha ali. Aí o exército de Manaus veio, saiu uma lanchinha do exército, do espião, para olhar, eles deram um tiro de canhão. De lá na lancha é raro. Pegou lá no Guajará, num cedreiro lá. Aí isso foi na hora antes da batalha. O prefeito Joaquim Gonzaga Pinheiro, o monsenhor Joaquim Pereira, entre outros munícipes, foram até o navio dos constitucionalistas pedirem 2 horas de trégua, rejeitando o ultimato de rendição. Isso deu tempo para a frota de Lemos Bastos se preparar para atacar os navios dos revoltosos constitucionalistas. O padre foi lá, a bordo do navio, foi pedir paz. Eles responderam que ele mandava no céu e eles mandavam da terra. Aí a Irmandade toda lá na frente. Eles não obedeceram, aí eles vieram embora. Aí começou. Deram 3 tiros. 1, 2, 3. Dando aquele aviso. E pior é que vinha um brasileiro, o João Garipeiro. Chamava para ele João Garipeiro. Ele era daqui. A Batalha Naval foi em 1932, aqui em frente a Itacoatiara. Sabe quantos anos eu tinha nessa época? 13. Então os moradores da cidade eram poucos, não era muito como agora, e aí as autoridades avisaram para a gente se esconder nas pedreiras e lá para onde hoje esses bairros Tiradentes hoje. Aí o povo foi todo embora, ficou algumas pessoas curiosas, falei como é que era, mas você sabe que eu com 3 anos me lembro, eu vi minha mãe arrumando a bagagem para a gente se esconder na mata com 3 anos de idade. O que os mais velhos falavam que eu escutava era que quando teve a revolta aí aqui no nosso comércio, era só turco, né? Algum português, algum italiano, não ficou ninguém aí para frente, ninguém não queria saber do que tinha não. Correu todo mundo aí para trás do matador aí, na Rui Barbosa, ali onde abatia o gado. Lá tinha uns buracos grandes, né, que era antigo de pedreiras, e lá o povo se escondia, estando dentro daquele buraco pronto, porque por cima não bombardeava. O meu pai chegou, disse assim, Chiquinha, vamos embora. Foi nos levar lá para Iraci. Nisso, apareceu um avião. Naquela época não era avião, a gente chamava hidravião. Mamãe disse, pelo amor de Deus,
Agora todo mundo vai morrer, que agora veio o avião, ele anda por todo lado, vai matar todo mundo. Ah, lá no campo do Iraci era gente dando ataque e outros chorando e aquela coisa. Naquela época, os que participaram dessa revolta, que eu tenha conhecimento hoje em dia, eu acho que não tem mais ninguém. Eu conhecia o finado amigo da onça e outro que viveu muito tempo aqui, que era dessa época, era Vilela o nome dele. Esse permaneceu por muito tempo aqui, e aí eu já era grande mesmo, já rapaz feito, homem feito mesmo. Esse Vilela era daqui ou ele veio de lá? Ele veio de lá, ele era de fora. Era assim, na espécie do nordestino. Então a gente brincava com ele, aí mesmo pelo canto ali onde mora o Rafael. Ele dizia, hein, Vilela, porra, tu deve ter matado muita gente naquela revolta, né? Ele dizia, eu podendo matar, eu não ia morrer, ele dizia. Pra gente, a gente brincando com ele naquela época. Nós morávamos lá no interior, eu tinha 9 anos de idade naquela altura, quando foi a revolta aqui em Itacoatiara, foi em 1932. Nós ouvimos os disparos dos canhões, que ouvia benzinho lá em casa, lá no interior, ali abaixo de Itacoatiara, lá bem pertinho do Paraná de Serpa, lá que a gente morava. Então, foi nesse dia, 24 de agosto de 1932, foi consumido aqui nesta cidade esse grande povo, que uns eram revoltosos e outros eram inocentes. Quase ao mesmo tempo, os navios Baipendi e Ingá partiram para cima dos navios Andirá e Jaguaribe. O Ingá foi de contra o Jaguaribe, que, abauroado e metralhado, foi ao fundo após explodir sua caldeira. O Baipendi atacou e foi atacado pelo Andirá, que, não suportando a pressão, foi atingido por rajadas de metralhadoras e afundado após a proa do Baipendi atingir sua lateral. Tive uma conversa com um antigo morador, que foi o seu Dico Pereira. Aliás, ele nasceu aqui próximo. Nasceu, né? A casa dele era bem aqui. Ele contou uma história extraordinária que eu achei interessante, que o pai dele, na época, no dia da guerra, a mãe dele parece que tinha tido o Chico Cabeludo. Chico Cabeludo, né? Exatamente, que faleceu. E que no momento que estava lá com a criança, eles tiveram que fazer uma trincheira de farinha, uma trincheira de farinha, saco de farinha, porque ela não podia sair correndo. E ele não tinha o que fazer, aí todo mundo correu, ele ficou só ele com ela. Aí ele pegou esse saco de farinha que tinha e vou fazer essa trincheira aqui e vamos ver o que vai dar. E a bala comeu no centro. E comeu no centro. Metralhadura aí comeu e estalava de bala aí. Quando terminou que cessou, eles deram a ré. Foi um Ingá. Foi, Baipendi. Deu a ré assim, estava coitado lá fora assim, deu uma ligada de lá, vindo no rumo do outro, eu estava de banda. Deu uma ligada assim, ele errou o outro. Ronaldo não, mano. Ele errou o outro e deu-lhe na praia que entrou quase uns 20 metros para dentro da terra. Aí ficou dando a ré, aí tornou a arrancar de novo, aí foi lá fora e voltou, e deu no meio da outra, ele que afundiu. Ele que afundiu isso aí. Mas furou o outro também, eles taparam. E um afundiu bem ali no meio da Ilha do Risco, aí nesse meião aí. A mamãe chega a palheta deles e ficou bem luzinho no sol quente, tipo um gaiolão. Ele ficou com um mastro de fora, os caras que flechavam tartaruga, amarravam, cansaram de amarrar a canoa num mastro para esperar a tartaruga para flechar. Então ele ainda ficou um bom tempo aplumado. Depois talvez ele tenha virado. E só que os meninos têm perdido muito material de pesca, que eles pescam com essas bobuias grandes que descem no rio. E quando bate lá, é uma bobuia torada. Aquilo é um ferro amolado que está lá, que tora tudo. Quando acabou aquele tiroteio que eles saíram para ver, disse papai que, pelo amor de Deus, quando acolheu o navio, a galinha ia baixando, aquelas coisas horríveis. Aí eles pegaram e
falar assim, não. Se pegar algum carro, pelo amor de Deus, me pega que eu afundiando e ia querendo agarrar na beira do bode e dizia, não pega, se pegar vai morrer também. E tinha aquela lança grande, porra, tchau, o cara. Papai ficou tão teimoso, pode pegar tudo que vai baixando, mas antes não. Morreu gente que essa frente aí, quando metralharam, diz que ficou a água ensanguentada. Morreu tanta gente que quando foi, acho no outro dia em diante, nós estávamos um dia na beira do rio lavando roupa, a gente fazia aquelas pontes que a gente chamava, e lavando roupa. Quando nós vimos, o corpo passou bem junto da ponte. Era um soldado fardado e é de bruço, assim, só de costa. Passou bem junto assim, nós demos um grito, pulamos dali. Ele foi embora, ninguém pegou não. Ele foi embora passando. Minha mãe estava escondida bem ali nas árvores que tinha, só saiu a família, os homens. Eles ficaram ainda escondidos com medo do tiroteio. E aí foi quando apareceu. Eles vinham quase despidos, só não vinha porque vinha de biquinho. Aí, com o lenço na mão, pacotão assim, na mão. Aí disse, aí foi quiseram correr, ele disse, pelo amor de Deus não corre, que nós não vamos matar ninguém não, nós queremos se salvar. Aí, ficou lá com eles, aí o vovô chegou. Aí eles falaram com o vovô que eles queriam uma hospedagem até ele arranjar uma canoa para eles irem embora para o Pará. Que era o chefe, ele era o chefão da guerra. O nome dele era Alô. Um montão de dinheiro, um revólver na mão ainda, um montão de dinheiro. E o vovô manteve esses caras uma semana só. Eu fiquei surpresa porque eu nunca tinha ouvido falar que a Revolução de 32 tinha tido apoiadores aqui no Amazonas. É só quando eu cheguei aqui, depois de algum tempo, eu ouvi falar na batalha naval que tinha havido em frente à cidade. E aí eu procurei realmente me interessar o que havia de ligação entre essa, vamos dizer, revolução daqui e a de São Paulo. Mas a guerra, ela explodiu aqui para o Amazonas, foi por causa da revolta de São Paulo. Porque São Paulo, naquela época, eles queriam ser independentes, né? Assim, vamos supor, se tornar um país estrangeiro. Que tinha sido uma coisa muito brutal e vexosa, né? Papai disse que osso de gente aqui nessa restinga aqui, isso aí, canela de gente que morreu. Muito, que isso aqui tinha pouco morador, e era tipo uma matazinha. Saía baleado e morria. Foi uma batalha onde morreram cerca de 60 pessoas, algumas resgatadas com vida e enviadas pelo navio Paconé para Belém, outras feridas para hospitais de Manaus. O coronel Pompo de Oliveira foi preso e também respondeu o processo em Belém. O monumento representando a trágica Batalha Naval de Taquatiara é uma obra de arte figurativa que foi projetada por mim através da Secretaria de Cultura Municipal. Ela é executada pelo mestre de obra Miguel Coelho Silva e o metalúrgico Juarez Reis, o Juca, né? As duas chapas de ferro que se cruzam, elas figuram o conflito entre os navios dos constitucionalistas de São Paulo e as tropas legalistas de Vargas. As chapas foram pintadas de verde escuro, cor fria, representando a esperança por dias melhores e o respeito pela natureza. O cinza do pedestral é o momento depressivo do conflito e o branco, a pureza do rio Amazonas. Eu e a minha irmã, ela ainda é viva, minha irmã mais velha, e uma colega, fomos trepar no cajueiro para ver se nós via a guerra de lá. A gente queria ver a guerra.
Aí a dona Alvina, minha irmã, disse assim, nós estamos aqui lesando, porque olha, Taquatiara, deram no padre, o padre excomungou. Taquatiara nada vai à frente, nada. Acaba de repente. Quer ver uma coisa, demora a acabar a guerra. Vou descer, vamos. Daqui a pouco eu aviso, se ia terminar. Eu não falei que ia acabar e acabou. Essa batalha foi terminada aqui porque Nossa Senhora do Rosário, que é a nossa padroeira, nossa mãe, dona desta cidade, que nós temos com ela um grande respeito, né? Ela fez acabar. Essas revoltas foram a pique, aqui, esses navios, e acabou com a revolta que eles iam para diante, que iam a Manaus, iam fazendo o que eles queriam. Eu tenho saudades, porque a gente se criou num ambiente assim, cristão, vazio, sem ambição, sem luxo, sem maldade. Era uma coisa assim bonita, sabe? Quando terminou a guerra, o pessoal aí fizeram uma música. No dia do bombardeio, sol via bala zoar, Jaguaribe Andirá foi o fundo para o povo apreciar. Jaguaribe pediu paz, Andirá pediu socorro, mas Pendi disse que não, desta vez eu mato o morro. O monumento alusivo à Batalha Naval de Taquatiara é um marco que traz a história do passado para o presente, pois o poder que era centralizado no Sudeste brasileiro hoje se faz presente, pois ainda somos dominados economicamente pelo Sul. O exemplo disso é a guerra movida pelas indústrias do sul do país contra os incentivos fiscais da Zona Franca de Manaus, que a todo momento sofre pressão, prejudicando seu desenvolvimento econômico e científico. Just